Boa noite a todos. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Ele perguntou, que queres? E ela respondeu, manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse, não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, podemos. Sim, declarou Jesus, do meu cálice bebereis. Mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem meu Pai o preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, sabeis que os chefes das nações a dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Quem está dormindo, acorde. Quem está disperso, preste atenção. Daqui de cima eu vejo tudo. Não é, Laís, Aline? Hoje é dia de São Tiago Apóstolo, chamado de Tiago Maior, o irmão de João Evangelista. E esse evangelho de hoje tem tudo a ver, porque a mãe, né, diz a palavra, dos filhos de Zebedeu, que são justamente Tiago e João, se aproxima de Jesus e faz um pedido inusitado, um pedido vaidoso, né? Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus diz, não sabeis o que pedis. Mas antes da gente começar com isso, eu queria só dar um dado sobre Tiago, interessante. Tiago diz a tradição que o evangelho não conseguia chegar aos povos de língua hispânica, aos espanhóis, não? E Tiago, para que o evangelho chegasse nesse povo, ele pediu a intercessão de Nossa Senhora, né? Ela ainda em vida, repare que coisa interessante, e segundo a tradição é o primeiro relato de bilocação. Nossa Senhora aparece para Tiago na Espanha e pede que ele erga uma igreja. Ela aparece em cima de um pilar e ficou sendo então conhecido como Nossa Senhora do Pilar. E Nossa Senhora então faz uma profecia para Tiago e diz que Nosso Senhor
vai cumprir aquilo que disse no Evangelho de Mateus, né? Ela não diz assim, no Evangelho de Mateus, né? Porque não. Mas diz que vai cumprir. Porque Jesus diz: não sabeis o que pedir. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? E eles disseram sim. Né? Só que Tiago correu da cruz, né? E João foi até a cruz. Como João foi até a cruz, foi poupado, né? Como Tiago correu, então Jesus disse: de fato bebereis meu cálice. Ou seja, irás ser martirizado. Você vai morrer por meu nome. E Jesus dá essa graça a Tiago, não é? A mãe de Tiago quis que ele tivesse uma eleição aqui na terra, né? Que ele fosse, sentasse à direita de Jesus, fosse reconhecido como grande, né? E então Jesus dá a Tiago uma outra graça, que é a de morrer por ele. E Tiago é martirizado, né? E é o primeiro apóstolo martirizado. Isso é muito interessante. Repare que coisa, a mãe pede, e Jesus diz assim: vocês vão poder beber do mesmo cálice que eu vou beber? Eles dizem sim. Um vai até a cruz, o outro não. O primeiro martirizado iria ser João, né? Porque estava ali ao pé da cruz, podia ser preso. Mas escapa por misericórdia de Deus. Mas Tiago não escapa, e ele é o primeiro. Então tinha 12, um foi até a cruz e escapou. O próximo da fila era Tiago, porque foram os dois que queriam ser os primeiros. E os que queriam ser o primeiro aqui na terra foram os primeiros também a serem provados para o reino de Deus. João provado ao pé da cruz, Tiago provado com o martírio. Mas o que hoje eu quero falar não é sobre a tradição da história de Tiago Maior. Embora esse detalhe seja um detalhe muito importante, né? O que eu quero falar com vocês, o que eu queria partilhar com vocês na noite de hoje, tem a ver com uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu entrei na capela, segunda-feira pela manhã, para rezar a oração da manhã. E enquanto eu estava na capela, rezando, eu olhei para cima e vi os fios de energia pendurados, né? Isoladamente, é óbvio, né? Mas pendurados, inacabados. E vi que eu tinha feito a parte elétrica da frente do altar, mas todo o resto da capela não tinha sido feito. Aí eu saí da capela, quando terminou, entrei na sala de estar, e quando sentei no sofá, o Senhor conduziu os meus olhos para as paredes. E eu vi os fios das tomadas pendurados para fora. 2 tomadas colocadas e o resto para fora. E aí eu entrei na sala de formação e vi as paredes inacabadas, né? As coisas não terminadas. E na hora, o Senhor falou no meu coração: esta casa é a sua cara. Tudo inacabado. Se começa, mas não se termina. Naquela hora doeu muito. Porque o Senhor não disse para a comunidade, o Senhor disse para mim: essa casa é a sua cara. Tudo inacabado. Começa uma coisa e não termina, começa uma coisa e não termina. O Senhor é duro conosco. Ele
a mim, me ama com um amor exigente. E eu não preciso esconder de ninguém as palavras duras que o Senhor diz a mim. Porque é a minha verdade. Não é? E eu fiquei ruminando essa coisa. Essa casa é a sua cara. Tudo inacabado. Se começa, mas se não se termina. E o que foi ficando no meu coração foi o seguinte: você se compromete com uma coisa que não vai até o fim. Você se compromete com uma coisa que não vai até o fim. E desde segunda-feira que isso aperta meu coração. E a pergunta de $1 milhão é: por que isso acontece? E eu sei que isso não acontece só comigo. Por que isso acontece? Eu fiquei com aquilo no meu coração e digo, rapaz, por que isso acontece, né? Tem várias proposições, né? Falta de compromisso, falta de fidelidade, falta de amor, erro vocacional, né? Amostramento, porque tem gente que não termina as coisas porque é amostrado, né? Tenta começar uma coisa que não sabe e dá errado, né? E eu comecei a passar por essas perguntas e não tinha resposta. Não era essa a pergunta. E eu descobri que o problema embora tudo isso possa levar, né? A falta de compromisso possa fazer com que a gente não termine as coisas, né? A falta de fidelidade pode fazer com que a gente não termine as coisas que a gente comece, né? A falta de amor também, né? Erros vocacionais também. Mas não era isso. Não se tratava disso. Tem uma coisa pior. Pior do que isso. Que é se propor a uma meta maior do que as pernas. E hoje, durante o dia, eu cheguei a uma resposta através da pergunta de uma paciente para mim. Ela me perguntou assim: eu não consigo fazer coisas que eu não termine. Eu pensei, que maravilha, né? Tudo que a menina começa, ela termina, né? Não faz nem sentido ela estar aqui. Vou trocar de lugar com ela para eu começar a partilhar minha semana para ver se ela me aconselha. Só que aí ela completou, ela disse: o problema é que eu não começo nada. Porque eu acho que eu não vou terminar. Aí eu digo, tá pior do que eu, então, né? Então deixei eu aqui mesmo, do lado de cá. E, e na hora que ela disse isso, sabe, o Espírito Santo veio assim no meu coração e iluminou a mim, né? Quase que eu digo, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, né? Não precisa nem pagar. Precisa, né? E eu disse a ela, você sabe por quê? Aí ela citou o exemplo, ela disse, por exemplo, eu vou arrumar meu quarto. Mas para arrumar meu quarto mesmo, fazer aquela arrumação que é a que eu gosto e nunca faço, eu preciso de pelo menos uma manhã inteira. Só que eu nunca tenho uma manhã inteira. E aí na hora que ela disse isso, eu disse, é isso aí. Esse é o meu problema.
Eu disse a ela: o teu problema, filha, é que você estabelece para você propostas que o teu itinerário de vida não dá conta de responder. Mas você acha que só é bom se for assim. Você acha que a limpeza do seu quarto só presta se for toda. E você nunca faz. Você só reza o terço se for inteiro. E aí, por causa disso, você não reza uma Ave Maria. Agora eu estou falando para vocês. Tá? Não é para ela. Você acha que só serve para você uma coisa se você participar toda. E eu disse para ela assim: está faltando você pegar e estabelecer pequenas metas. Você vai dizer assim: amanhã eu vou limpar a estante de livro do meu quarto. E aí você limpa a estante de livro do seu quarto. Foi a sua meta. Quando você terminar, você vai estar satisfeita porque você cumpriu aquilo que você se comprometeu a fazer. Porque o problema é que todas as noites ela vai dormir com a sensação, a frustração de não ter conseguido fazer aquilo que se propôs. Porque o que ela propõe para a vida dela não dá. Esse é o problema. O que ela propõe para a vida dela não dá. É demais. Entendem? E ela não entendeu hoje, né? Que ela tinha que fazer pequenas propostas para chegar no final do dia e ter a satisfação de dizer cumpri-as. Cumpri-as. Veja se nós não somos assim. Veja se a gente, quando vai começar, sempre começa com heroísmo. E quando vai terminar, sempre termina com frustração. Começa com heroísmo. Vai ser o rosário toda semana agora. Né? Termina com: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E depois não tem mais nem Maria. Nós somos assim. Não temos a sabedoria de irmos de conquista em conquista, mesmo que ela seja pequena. Só serve para nós se for conquistas grandes. Só serve para nós se for grandes atos. Só servem para nós se forem grandes coisas. Conquista em conquista, pequena que seja, eu preciso ir de conquista em conquista. Tem uma música daquela Aline Barros, eu acho, que diz assim: rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé. Quer dizer, indo de fé em fé. Isso é uma palavra bíblica, né? Isso é São Paulo quem diz. Rompendo em fé. Quer dizer, ir de fé em fé. Não adianta querer ir com a fé toda, inteira. Agora eu vou mover montanhas. Pronto, me converti hoje. Agora, depois dessa adoração, eu vou ser o consagrado dos consagrados, o santo dos santos. De fé em fé. De passo em passo. Qual foi o meu problema na casa? Descobri hoje. Eu queria botar energia na casa todinha. Então eu botava uma tomada num canto, uma tomada no outro, uma tomada em outra sala, outra tomada em outro quarto, outra tomada em uma lâmpada no lugar e ficava o resto todo vazio. Porque eu não dizia: hoje eu vou botar a tomada nessa sala.
Quem quiser, liga as suas coisas aqui. Eu me propunha e só servia para mim se fosse por inteiro. Aí o que é que acontecia? Quando chegava no final do dia, 11 horas da noite, 2 da manhã, tinha um monte de buraco de tomada sem tomada. Eu olhava e me frustrava porque não tinha terminado. Aí no outro dia eu fazia o quê? Arrumava outra coisa para fazer por causa da frustração de ter olhado para aquilo e não ter conseguido. Vale mais terminar uma coisa pequena que faça com que eu durma com a sensação de: Senhor, o que eu prometi foi pouco, mas eu vivi o que eu prometi, do que ir dormir com a sensação de prometi muito, coração foi grande demais no dia de hoje, mas eu botei só um pouquinho. Mas o que eu cumpri foi pouco demais. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. O Senhor não quer 1 milhão de atividades minhas. O Senhor quer a fidelidade. A fidelidade. Ele não quer grandes coisas. Ele quer a fidelidade naquilo que eu me proponho. Se é pouco o que eu me proponho, que esse pouco me conduza a muito, mas que eu não me proponha a muito e termine no pouco, porque a minha humanidade não aguenta. Ela sofre, ela geme de frustração e ela desiste. Quem não anda de fé em fé, quem não cresce de fé em fé, de ato em ato, de obra em obra, pequena que seja, se frustrará no final, porque propôs demais a quem ainda não tinha muito para dar. Entendem? Hoje eu estou sendo retransmissor, porque essa pregação foi feita para mim hoje, por Deus. E eu estou entregando ela para quem precisar, como eu precisei. Muitas pessoas deixam obras inacabadas. É ou não é verdade? Olhe para a sua vida e veja se não é verdade. Obras interiores como obras exteriores. Por quê? Porque lhes falta uma proposta concreta, real e possível. Eu botei uma frase aqui, frase de Instagram, viu? Quem quiser pode copiar aí. Né? Eu digo frase de Instagram, não é porque eu copiei do Instagram, não. É porque você pode usar no Instagram, né? A frase é a seguinte. A frase é a seguinte. Quem propõe o impossível é Deus, não eu. Deixa Deus propor o impossível para você. Deixa Deus propor o impossível para você, Valdir. Não proponha você o impossível, porque você não é Deus. Você faça propostas possíveis. O impossível é Deus que tem que propor a você. Porque o impossível cabe a Ele e não a você. E eu vou dizer mais. É preciso acolher
os propósitos impossíveis de Deus. É possível e é preciso acolher os propósitos impossíveis de Deus. Tá? Mas esses propósitos impossíveis de Deus entram, eles são colocados no possível humano. Vocês estão entendendo? Quando Jesus quis ficar conosco, depois de ressuscitado, ele quis ficar conosco de corpo, alma, sangue e divindade. Não foi? Corpo, sangue, alma e divindade. Jesus quis ficar conosco. Só que seria no mínimo estranho para a humanidade um homem de 2018 anos, né? Né? Seria estranho. Para ele ficar de corpo, sangue, alma e divindade, ele se colocou aonde? No possível humano. No pão. Deus, quando te faz uma proposta impossível, ele se encaixa no possível humano. Eu nunca vi Deus dizer assim: voe. A partir de hoje você vai voar. Não. Ele diz aos discípulos: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura, não é verdade? Como era que os discípulos iam? Teletransportando? Hã? Acorda, povo. Ia como? Andando, né? Iam andando. No lombo de um jumento. O impossível de Deus era fazer o quê? Evangelizar o mundo inteiro. Mas esse impossível tinha que se encaixar no possível humano. Que era o quê? Tem que andar. Não é verdade? Compre essa casa. Aí você vai lá, aperta a mão da dona e diz: está comprado. Ela diz: cadê o dinheiro? Hã? Não é assim, não? Cadê o dinheiro? Você vai na loja, Deus diz assim: compre um som para a comunidade. Você chega lá na loja: eu quero esse som aí, pode botar lá no carro. O vendedor vai ficar numa felicidade, né, imensa. Quando ele termina de botar no carro, tu faz: está comprado, obrigado, Jesus vem aí te pagar. Não. O impossível de Deus se coloca no possível humano. Deixa eu dizer de uma forma agora sobrenatural. Quando Jesus ia curar alguém, ele não dizia: esteja curado. Ele dizia: tua fé te curou. Ele ainda contava com o possível humano do outro. Entendem? Acolham o impossível de Deus, mas esse impossível ele precisa estar dentro de uma possibilidade. Porque o impossível está sendo pedido a alguém que não é infinito, que sou eu. Entendem? Eu estou falando difícil demais. Deus quer fazer o impossível em nós dentro do nosso possível. Eu não aguento ficar acordado todos os dias 24 horas, né? Há uma hora que ou eu morro. Tem uma doença, né? Ou eu estou enganado? De pessoas que não conseguem dormir assim. Eu já ouvi falar numa síndrome de gente que não consegue dormir. E fica, né? E pode morrer de exaustão. Não. Deus não está pedindo que eu fique 24 horas por dia, todos os dias acordado. Ele está pedindo que dentro da minha humanidade, que precisa de descanso, eu seja santo. Não é? Eu estava contando ontem, lá na comunidade de vida, disseram: chama Padre Fulano para celebrar a missa aqui na comunidade, toda diária.
Fala com ele. Aí eu disse, rapaz, uma vez eu perguntei a padre fulano qual era o horário de missa que ele tinha. Ele disse, eu vou celebrar uma missa de 5, outra de 6, uma de 7, uma de 8, eu só posso de 9. Aí eu digo, e você vai como? Se teletransportando de igreja em igreja? Ou vai celebrar a missa de 15 minutos? Né? Porque como é que a pessoa tem uma missa marcada de 5, tem uma missa marcada de 6, tem outra missa marcada de 7, outra missa marcada de 8 em locais diferentes, distantes? Ele vai chegar atrasado em todas as missas. Não é verdade? E talvez até falte a última, dependendo do que aconteça. Eu preciso ter uma margem humana para que eu possa me localizar no tempo. Por exemplo, esse final de semana eu vou pregar desde sexta-feira, eu vou pregar sexta e sábado em Maceió e domingo aqui em João Pessoa. Aí, o pessoal daqui de João Pessoa queria que eu pregasse no sábado à noite. Aí eu disse, prego não. Prego não, não é por cansaço, não. É porque eu estou vindo de Maceió. E não estou vindo de avião, estou vindo de carro. Eu não sei que horas termina de manhã. Eu não vou vir feito um doente na estrada correndo para poder chegar, para não chegar atrasado numa pregação. Prego não, filho. Se você quiser, eu prego no domingo. Vocês estão entendendo? Se não quisesse, eu não pregava. Mas não adianta eu assumir compromisso que eu não consigo cumprir. Por um ideal. Eu estou falando disso porque o Evangelho me dá margem para eu falar disso. Porque o evangelista coloca o ideal da mãe de Tiago e de João, que provavelmente foi pedido por eles, né? Provavelmente a mãe de Tiago e João foi pedir a Jesus, porque os dois estavam falando isso. Pede lá, mãe, vai. Pede para a gente sentar do lado dele, né? De um lado, do outro. A mãe de João, a não ser que ela fosse, né? Muito demente, para ir lá, ela sozinha, em nome dos filhos, pedir um negócio desse. Né? Eu tenho certeza que foi João e Tiago, que são Boanerges, filhos do trovão, impetuosos, que ficaram pedindo à mãe. Vai, mãe, pede, vai, mãe, pede. Aí a pobre foi, pediu a Jesus. Eu tenho certeza que foi, sabe por quê? Porque quando Jesus pergunta, você não sabe o que é que você está pedindo, diz a mãe. Aí olha para eles e diz, vocês vão beber do cálice que eu vou beber? Na hora eles dizem, sim, vamos. Ou seja, estavam com a resposta na ponta da língua. Porque se minha mãe se metesse na minha frente para ir pedir a Jesus para eu sentar do lado dele, eu ia ficar morto de vergonha. E quando ele olhasse, você está disposto a beber, você não sabe o que você está pedindo. Imagina Jesus olhando para a cara da minha mãe e dizendo, você não sabe o que é que você está pedindo. Eu dizendo, meu Deus do céu. Me queimou, né? Aí ele olha para mim e diz assim, você está disposto a beber do cálice que eu vou beber? Eu digo, Senhor, nada a declarar. Nada. Mas João e Tiago dizem o quê? Na hora. Vou beber na hora. O que é que acontece com Tiago? O que é que acontece com Tiago? Corre. Né? João foi mais arrochado, né? Foi até a cruz, mas não morreu, não. Né? Não sei se os soldados botassem a lança na cabeça dele, começasse a dar uns espetinhos aqui de lado, bora subir, se ele corria, eu não sei. Né? Sei que Tiago, ó, os Tiagos já costumam fazer isso. Né? Ó, a carreira. Quando viu a possibilidade da lança no lombo, carreira. Mas qual era a proposta? Sentar do lado direito e do lado esquerdo
e ainda assim, eu bebo. Bebo do cálice que tu vai beber. Propostas grandiosas. A gente é assim, minha gente. Pelo amor de Deus, pare e pense das pequenas coisas na sua vida às grandes coisas. Nós somos assim. Nos propomos ao que não podemos, em vez de nos propormos ao que podemos. Para Deus, vale muito mais um compromisso que eu veja que tenho condições de cumprir do que milhares de promessas não cumpridas. E está aqui. Tem o rei das coxinhas, o rei das promessas está aqui, na frente de vocês, confessando o pecado, né? Desde uma tomada não instalada até as propostas interiores não vividas. Por quê? Porque não tive a coragem de assumir a minha verdade diante de Deus e dizer: isso eu posso, isso eu vou até o sangue nessa eu vou até o sangue. Entendem? Sim ou não? Para Deus vale muito mais uma promessa pequena, acompanhada de fidelidade e de comprometimento, de conquista, do que 1001 promessas que eu deixo pela metade. Qual é o segredo? É simples. Para de se comprometer com muita coisa. Para de propor metas que são impossíveis, porque você não tem autoridade para propor o impossível. Olha para quem está do teu lado aí. Diga: você não tem autoridade para propor o impossível. Nem para você, nem para os outros. Você não tem autoridade para propor o impossível. Deixe que Deus proponha o impossível. Porque quando Deus propõe o impossível, Ele coloca esse impossível dentro da possibilidade. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quando a gente propõe o impossível, quando somos nós que propomos o impossível, esse impossível não é colocado dentro da possibilidade. Ele é jogado para Deus como se ele fosse dar um jeito. Não é não? Raciocina, isso não é assim? Você pega e propõe um impossível para você. Aí você pega, joga no pé de Jesus e diz assim: agora dá um jeito de tornar isso possível. Só que quem está propondo o impossível é você, filho. Não é? É você que está propondo o impossível. Não é Deus. Quando Deus propuser o impossível, Ele vai colocar esse impossível dentro de uma possibilidade. Vou traduzir isso. Se Deus quiser que a gente compre essa casa, que é impossível para nós, humanamente falando, Ele vai colocar isso dentro de uma possibilidade humana. Ele vai arrumar um benfeitor, Ele vai colocar no coração do dono para doar, Ele vai fazer o que for dentro de uma coisa chamada possibilidade. Vocês estão entendendo? Do mesmo, é um paradoxo, tá? É um paradoxo. Mas Deus é paradoxal. O eterno entra no tempo. Diz Santo Agostinho. O tudo se transforma em alimento.
o eterno entra no tempo, o tudo se transforma em alimento. Se o eterno entra no tempo, Deus faz o impossível se tornar possível. Vocês estão entendendo? Mas é Ele que tem que propor. Porque o impossível tem que vir dele. É Ele que tem autoridade para o impossível. Você não tem autoridade para o impossível. Então, quando você propuser alguma coisa, proponha dentro do possível. Alguém chega para mim e diz: tenho uma dor de cabeça que faz 8 anos que eu tenho. Isso aconteceu comigo. Faz 8 anos que eu tenho essa dor de cabeça. Ela não passa. Aí eu propus o possível. Qual foi o possível que eu propus para essa pessoa? Eu disse: vamos ali diante do Santíssimo e eu vou rezar por você. Eu propus o impossível? Sim ou não? O que foi que eu fiz? Propus o possível. Eu podia andar? Podia. Eu podia rezar? Podia. Tinha Jesus diante de mim? Tinha. Eu propus o possível. E o que foi que aconteceu? Ela tinha 8 anos de uma dor de cabeça crônica. Quando ela me falou, ela não me disse isso, não. Ela disse: eu tenho uma dor de cabeça que não passa, você podia rezar por mim? Eu propus o possível, vamos ali, eu rezo. 1 mês depois, essa mulher me procura. Eu rezei por ela 5 minutos. 1 mês depois, essa mulher me procura. Sentou comigo e disse: olha, você lembra que eu fui lá, tal. Você rezou por mim, eu tinha uma dor de cabeça que eu disse que não passava. Mas eu não contei para você o detalhe. O detalhe é o seguinte: essa dor de cabeça ela é crônica. Ela era crônica. Eu tinha 8 anos e quando ela dava, a dor era tão grande que eu desmaiava. Meu marido é médico, ele saía correndo de onde ele estivesse porque eu entrava em como se fosse uma convulsão. Eu tinha que ser socorrido e tinha que ser administrado medicamento hospitalar em mim. Eu fiz tratamento de choque em São Paulo, tudo que você imaginar de tratamentos modernos e de valores, eu gastei em todos os lugares do país para curar a minha dor de cabeça. E não passava. Nós já não sabíamos mais o que fazer. Eu tinha às vezes 2 por semana. E depois que você rezou por mim, faz 1 mês que eu não tenho nenhuma crise. Para que vocês saibam, né? O nome dessa pessoa se chama Edila Julinda. Ela e o esposo são donos daquele laboratório de análises clínicas. O marido dela é um médico, Dr. Gilson. E é ela mesma que conta essa história, não sou nem eu. Eu não fiz nada, eu fiz o possível. Levei essa pessoa diante do Santíssimo e rezei por ela. 5 minutos. Até porque eu não sabia da gravidade. Se eu soubesse, eu tinha dito: minha filha, eu vou rezar por você, tá certo? Dou notícias, que a gente é meio covarde, Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu estava contando essa semana que eu era mais novo, e eu fui num abrigo de idosos, e quando cheguei lá tinha uma senhorinha que ela tinha tido trombose, e um lado do corpo era todo paralisado, muitos anos já, que era paralisado, o braço era fechado, a mãozinha assim era fechada. E eu comecei a conversar com essa senhora e ela começou a falar do ódio que ela tinha dos filhos que colocaram ela naquele abrigo de idosos. Ela disse que foi depois da raiva que ela teve a trombose. Ela tinha metade do lado do rosto parado e toda metade do lado do corpo. Naquela hora eu propus a ela o possível. Se eu posso rezar pela senhora? Ela disse: pode.
Eu comecei a rezar por ela e Deus foi começando a colocar no meu coração palavras de perdão. Em um determinado momento, aquela senhorinha começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. Ela olhou para mim assim e disse: eu posso lhe dar um abraço, como se eu estivesse abraçando meu filho, porque eu perdoo meu filho. E eu disse: pode. E ela me abraçou. E chorou, 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 chorou. Não é? Liberou assim profundamente o perdão. Eu estava numa alegria, não é? Impressionante, porque a mulher que tinha ódio do filho quando eu cheguei lá, tinha me dado um abraço como se eu fosse o filho dela, para perdoar de uma maneira concreta. Ela quis dar um abraço. Aí, quando ela chorando assim na minha frente, Deus disse no meu ouvido, né? Ministre uma oração de cura sobre o braço dela. Aí eu olhei para o céu e disse: Senhor, dentro do quarto, não já está bom não que a mulher perdoou o filho? Se eu digo um negócio desse, ela não abre o braço, como é que fica o... Agora ela não vai me perdoar, né? E Jesus disse: não. Ministre uma oração de cura pelo braço dela. Aí eu fiz o possível. Olhei para ela e disse assim: a senhora acredita? A senhora tem fé que Jesus pode curar o seu braço? A mulher emocionada já tinha perdoado o filho, nunca imaginou que ia perdoar. Naquele momento ela estava acreditando em tudo, né? Ela disse: claro, meu filho, que eu acredito. Eu disse: então, em nome de Jesus, levante o seu braço. E ela, com essa mão aqui, pegou os dedos fechados e começou a abrir. Puxando a mão assim. Chega, tinha um amarelo aqui dentro, assim, uma pasta amarela, assim, que ela não conseguia abrir para lavar. E daqui a pouco aquela mulher foi levantando o braço, ela levantou o braço assim. Quando ela esticou o braço lá em cima, ela olhou para mim com uma cara assim, o olho arregalado, meus olhos se encheram de lágrimas, ela disse: e minha perna? Aí eu disse, olhei para o céu de novo e disse: agora faz, pelo amor de Deus. Eu disse: a senhora não já acreditou na mão? A senhora acredita na perna também? E ela disse: acredito. Eu digo: então, em nome de Jesus, se levante. Aquela mulher se levantou, se equilibrou em pé, começou a andar no quarto, saiu do quarto e começou a correr no corredor do abrigo, gritando que Jesus tinha curado ela da trombose. Sabe o que foi que eu fiz? O possível. Mais uma história. Eu estava em Petrolina e eu tinha feito já umas 4 pregações no encontro, já ministrado a oração lá. O povo já estava animado. O povo olhava e dizia assim: rapaz, se tu sozinho aqui nesse lugar está fazendo isso, eu imagino tua comunidade aqui. Botava abaixo esse negócio, né? Eu só fazia rir, né? Aí uma senhorinha me procurou antes de começar a missa no domingo de manhã. Eu só tinha mais uma pregação e uma adoração. E aí ela parou assim do meu lado, uma velhinha, e disse assim: meu filho, com a tipóia no braço, depois eu queria que você rezasse por mim. Eu disse: claro, qual é o seu problema?
Aí ela disse: eu fui atropelada e fraturei meu braço e perdi o movimento do braço. Eu já vou em 60 e tantas sessões de fisioterapia e não tive nenhuma evolução. Aí eu disse: tá bom, eu rezo pela senhora, mas depois da missa, né? Deixa eu comungar aqui, que fica o negócio fica melhor, né? E terminou a missa, fiz a última pregação, entrou o Santíssimo para a adoração. Comecei a conduzir a adoração, tal. De repente, o Senhor disse: vai lá nela agora. E eu disse: tem certeza? Vá lá nela agora. E eu tenho certeza? Vá nela agora, rapaz. Eu saí do meu lugar, fui em direção àquela senhorinha, ela estava sentada numa cadeira. Eu me ajoelhei, botei a mão no braço dela assim e fiz o possível. Eu olhei para ela e disse assim: a senhora acredita que Jesus pode curar o seu braço? Ela olhou para mim e disse: eu creio. Eu então comecei a rezar pelo braço dela e fui pedindo que Deus fosse restaurando cada osso, cada tendão, cada músculo. Pronto, terminei de rezar, saí. A adoração ao Santíssimo acabou. Recolheram o Santíssimo. Eu me sentei na cadeira, lá na frente. O fundador da comunidade lá começou a agradecer a vinda da gente. De repente a gente escuta uma mulher dizendo: graças a Deus! Graças a Deus! E ela pula do banco, da cadeira, se levanta, corre lá para frente chorando, levanta o braço, passa a mão aqui por trás, bota a outra aqui, joga a outra por aqui, joga a outra por aqui, enfia aqui atrás. Eu não fazia nada disso. Todo mundo aqui sabe disso. Aí o povo começou a chorar na assembleia. Todo mundo aqui sabe da minha história. Muito obrigado. Eu digo: a mim não. Vá atrás daquele que saiu daqui, senhora, pelo amor de Deus, porque eu só fiz o possível. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Façam e se comprometam com grandes coisas, mas que sejam coisas que vocês possam realizar. E se você não pode realizar grandes coisas agora, comprometa-se com o que você pode. É isso que Deus espera de você. Não grandes coisas, Tiago maior, João, discípulo amado. O Senhor espera de você que você realize o que se compromete. É isso que o Senhor espera de você. Esqueça limpar o quarto inteiro. Comece arrumando a estante um dia e vá dormir com a consciência tranquila de que fez o que se comprometeu. Depois, no outro dia, se propõe a arrumar o guarda-roupa e vá dormir com a consciência tranquila porque cumpriu o que prometeu. Nunca mais, depois dessa noite, vá dormir frustrado com a frustração de não ter feito o que se comprometeu. Nunca mais.
Porque depois de hoje, você vai fazer o possível. Porque o impossível é de Deus. Amém.